Olá pessoal, hoje no nosso vídeo, como prometi semana passada, vamos falar sobre como os meus pensamentos afetam a minha vida como um todo. Como os meus pensamentos podem afetar a minha vida, tá? O que são pensamentos? Pensamentos são diálogos internos, aquela voz que você fala, nossa, parece que tem alguém me falando, eu escutei uma voz aqui. Isso são diálogos internos, tá? E também imagens. Quando você fecha o seu olho, você vê imagens. Ou quando você pensa, você está formando quadros, paisagens, imagens dentro da sua mente. Isso são pensamentos. Então são imagens que você forma ou aquele diálogo interno, aquela voz interior que você escuta. Isso são os pensamentos. E só existem dois tipos de pensamentos. Nós temos os pensamentos positivos e os pensamentos negativos. E nós, eu e você, vamos colher os frutos daqueles pensamentos que nós decidimos alimentar. Você pode me perguntar o seguinte: mas eu não consigo controlar quais pensamentos surgem na minha mente? Isso eu não consigo. Quando eu vejo, o pensamento já veio, eu já fiz, tal. Ok, eu concordo. Você não consegue controlar os pensamentos que surgem. Mas nós conseguimos induzir esses pensamentos. Nós conseguimos, eu e você, temos total controle. O controle está em mim e em você. Que controle? O de decidir se eu alimento esse pensamento, se eu dou continuidade a ele, se eu prossigo com esse pensamento ou se eu ignoro ele. E simplesmente eu considero como um pensamento. Ele nada mais é do que um pensamento. Ele não é a verdade. Então, os pensamentos que surgem na sua mente, cabe a você decidir seguir com eles, alimentá-los ou simplesmente ignorá-los. Isso é com você. Esse poder você tem nas suas mãos. E isso é você que decide, tá? Então, quando um pensamento negativo surge ou quando um pensamento positivo surge, eu decido se eu dou prosseguimento ou não, tá bom? Então, como a gente só pensa de duas formas, negativo ou positivo, eu vou falar bem pouquinho sobre o pensamento negativo, porque não é o meu foco, e depois vamos dar um foco maior no pensamento positivo. Pensar de forma negativa só produz maus frutos. Se você der lugar aos pensamentos negativos, vai se tornar uma pessoa, então, negativa. Não tem como você ter pensamentos negativos e se tornar uma pessoa totalmente positiva, para cima, alto astral. E geralmente essas pessoas negativas são aquelas pessoas que a gente não quer passar muito tempo perto, que a gente quer logo sair de perto dela. São pessoas que geralmente disseminam a raiva, o ódio, o rancor, a mágoa. São pessoas geralmente rancorosas, amarguradas, pessoas que se ferem com facilidade, muito fácil são feridas pelos outros. São pessoas bem negativas que só vê defeito nos outros, só vê defeito nas programações. Para onde ela olha, ela encontra um erro, um defeito, um problema. Geralmente as coisas ruins todas acontecem com ela e ela fala assim: nossa, tudo de ruim acontece comigo. Se eu estou num lugar, é comigo que acontece. Se eu estou num lugar de muita gente, eu que sou roubada. Se é para sofrer um acidente, eu que sofro esse acidente. Mas por quê? Porque essa pessoa decide se alimentar desses pensamentos negativos. São pessoas que geralmente se vitimizam, são pessoas que críticas, muito críticas, critica tudo e a todos. Ela não consegue achar algo bom para ela elogiar, não consegue ver nada de bom em nada, em lugar nenhum. Essas pessoas geralmente se alimentam dos pensamentos negativos. Elas decidem dar continuidade, prosseguimento a esses pensamentos negativos que surgem na nossa mente. Tá? Pensar de forma negativa não agrada a Deus.
Não é andar em novidade de vida, como a palavra de Deus nos manda, mas é alimentar a nossa velha natureza carnal e que é contra Deus. Lá em Romanos 8, 6 a 7 eu vou ler para vocês aqui. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente. Mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e a paz. Ou seja, pessoas com pensamentos positivos. O Espírito Santo jamais vai jogar na sua mente um pensamento negativo. Jamais. Não existe pensamento negativo na mente do Espírito Santo. Então, jamais um pensamento negativo que surgir na sua mente vem de Deus. Nunca, jamais. Por isso, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus, pois não obedecem à lei de Deus e, de fato, não podem obedecer a ela. As pessoas que vivem de acordo com a sua natureza humana não podem agradar a Deus. Tá? Pensamentos negativos são pensamentos de medo, pensamentos de dúvida. Será que Deus existe? Será que Deus é capaz de olhar para mim e atender a minha oração, me curar, me livrar desse mal? Será que eu sou bom o suficiente? Será que Deus me perdoou? Eu não sou capaz, eu não me acho capaz, eu tenho medo. Será? 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 São pensamentos inculcados e colocados, sugeridos pelo nosso inimigo, para causar medo em nós, para causar dúvidas em nosso coração, da nossa capacidade de quem eu sou em Deus, do que Deus fez por mim, do que eu sou capaz de fazer através do Espírito Santo, da ação de Deus na minha vida. Será que eu sou digno de ser perdoado? Será que esse pecado que eu cometi pode ser perdoado por Deus? Será mesmo que eu fui perdoado por Deus? Isso são pensamentos negativos e jamais foi colocado por Deus em você. Ter pensamentos negativos e críticos pode causar rancor. Pessoas que só vivem de pensamentos negativos, que alimentam esses pensamentos negativos, são pessoas que vivem machucando os outros. São pessoas rancorosas que causam rancor e ferem os outros com as críticas pesadas, doídas. Tá? Mas pensar de forma positiva é um ato de fé. Você vai colher mais vitórias e mais motivos para ser uma pessoa positiva. Pensamentos negativos nos trazem derrotas, fracassos, frustrações, medos, dúvidas, e nós deixamos de fazer aquilo que precisa ser feito, aquilo que Deus nos criou para fazer, e deixamos de receber as bênçãos de Deus. Agora, nos alimentar esses pensamentos positivos em nós, gera fé, gera confiança, nos traz vitórias, nos traz motivos para sermos mais positivos ainda. Gera em nós uns sentimentos legais, bacanas, bons, tá? Lá em Gálatas 6,7 diz o seguinte: tudo que o homem semear, isso também ele colherá. Isso vale para os pensamentos. Aquilo que eu semeio, aquilo que eu estou plantando, alimentando a minha mente, é a forma que eu tenho para induzir os meus pensamentos. O que você tem lido? A leitura, os livros, ele tem o poder de mudar os nossos pensamentos. Ele tem o poder de induzir os pensamentos que vão vir. Se você só está tendo pensamentos negativos, observe aquilo que você está lendo. A leitura tem esse poder. Por isso que Deus nos deixou a palavra dele escrita, porque ele sabia que em um momento ou outro nós teríamos que ler a palavra dele. E ao lermos a palavra dele, a nossa mente é renovada. Novos pensamentos surgem, porque a leitura tem esse poder de mudar os nossos pensamentos. Aqueles pensamentos que surgem. Eu não tenho controle de quais pensamentos vão aparecer, mas eu posso
eu decido a me alimentar com boas leituras, bons livros, livros que vão agregar valor à minha vida, ler a palavra de Deus todos os dias, me alimentar da palavra de Deus todos os dias, porque isso vai me induzir bons pensamentos. Quando o pensamento surgir, esse vai ser um bom pensamento. Um pensamento positivo que agrada a Deus, que gera em mim fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se está gerando em mim fé, confiança, eu estou agradando a Deus e eu vou ter mais motivos para ser uma pessoa positiva e agradável. Lá em Romanos 2:1 também diz o seguinte: portanto, é indesculpável o homem que julgas, quem quer que seja, porque no que julgas o outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Então, quando você julga o outro, isso é bom para você em certo sentido, para você descobrir o seu erro. Quando você se pegar julgando alguém, para e reflita. É isso que eu estou fazendo. É isso que eu preciso mudar em mim. É essa crítica que eu estou vendo no outro que eu preciso mudar em mim. Porque eu não estou falando dele. Eu não estou julgando ele. Eu estou julgando a mim mesmo. Eu me torno aquilo que eu julgo. Então, quando você se pegar criticando, cuidado. Olhe para a sua vida, faça uma autoanálise e muda isso na sua vida. Onde você está sendo, onde você está agindo com essa crítica que você está fazendo ao outro. Você está falando de você. Você está apenas projetando os seus pensamentos naquela pessoa. Mas está falando de você. Observe os seus pensamentos. Observe. Agir de forma positiva é uma declaração da sua fé e isso agrada a Deus. Alimente os bons pensamentos. Cuide dos seus pensamentos. Se alimente da palavra de Deus. Mais uma vez, eu insisto. Leia bons livros. Se você tem um livro e começa a ler e aquilo está gerando em você um pensamento ruim, não termine de ler. Pare de ler. Busque outros que vão gerar em você bons pensamentos, que vai gerar em você coisas agradáveis. Fé, confiança, alegria, motivação, saúde emocional, saúde física e espiritual. Ok? Como fazer para mudar então os meus pensamentos? Eu vou dar algumas dicas para vocês. Precisamos pedir, primeiro, pedir a Deus para nos lavar o nosso coração e renovar a nossa mente, para que nós possamos ter esses pensamentos provenientes dele, bons e positivos. Essa é a primeira dica. Ore, peça a Deus para renovar a sua mente, peça a Deus para te lavar desses maus pensamentos e gerar em você os bons pensamentos que vêm dele, que direciona a sua vida na vontade de Deus para você e que vai ser bom, positivo, do quais você vai colher bons frutos. Em Salmo 51 fala o seguinte: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Lá em Romanos 12:2 também diz: não viva como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio da completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão qual é a boa vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Então peça a Deus, Deus conhece os seus pensamentos e Ele também pode te ajudar a ter bons pensamentos, renovando a sua mente. Mas leia a palavra, busque. Isso cabe a você. Os pensamentos que vão surgir, aí deixa com Deus, mas você precisa se alimentar. Você precisa estar com a mente ligada em Deus, para esses bons pensamentos surgirem. Uma segunda dica, peça a Deus ajuda. Para quê? Agora, para você aprender a discernir, distinguir os pensamentos negativos que vêm do nosso inimigo, para você poder resistir
afastá-los e falar: pensamento, tchau, você não é a verdade. Então peça a Deus para te ajudar a discernir, a ter essa distinção, se esse pensamento veio dele ou se esse pensamento vem do nosso inimigo. Leia a Bíblia que você também vai saber qual é a verdade. E essa verdade vai te libertar desses maus pensamentos. 1 Tessalonicenses 5, 21 fala: examinai tudo e retém o que é bom. Não é experimentar, é examinar tudo, mas retém só aquilo que é bom, aquilo que faz parte de Deus. Que tipo de frutos você vem colhendo? Olhe para a sua vida, olhe para o seu casamento. Estamos falando aqui mais focado em casamento. Mas olhe para a sua vida como um todo. Em especial, olhe para o seu casamento. Quais são os frutos que você tem colhido no seu casamento? O seu casamento está exatamente aquele casamento dos seus sonhos. Mas agora analise os pensamentos. Quais são as vozes internas? Quais são os diálogos internos que estão na sua mente a respeito da sua esposa, do seu esposo, a respeito do casamento? Quais são as imagens que você tem criado do seu casamento na sua mente? É exatamente aquilo que você tem colhido? O que você tem pensado é aquilo que você tem colhido? Observa. Porque é simples. Se não é, mude os seus pensamentos. Muda a forma de pensar. Alimente só aquilo que é bom. Começa a ler coisas boas que te traz bons pensamentos a respeito do seu casamento, da sua esposa. Se alimente da palavra de Deus. Em Mateus 7, de 16 a 20, diz o seguinte: pelos frutos os conhecereis. Do mesmo modo, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa produzir bons frutos, nem a árvore má produzir frutos bons. Não pode a árvore boa produzir maus frutos, e nem a árvore má produzir bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, ela é cortada e lançada no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Pelos seus pensamentos eu te conheço. Pela sua forma de pensar, eu conheço os seus frutos. Eu consigo dizer os frutos que você tem. Se você me falar o que você pensa a respeito do seu casamento, o que você pensa a respeito da sua esposa, eu sei falar como está o seu casamento. Se você me falar aquilo que você pensa a respeito dos seus filhos, eu sei dizer que filhos você tem. Se você me falar os seus pensamentos que você tem a respeito do seu trabalho, eu sei dizer se sua vida profissional é boa ou ruim. Pelos frutos. A árvore boa não produz maus frutos. E a árvore ruim não produz bons frutos. E esses pensamentos é a árvore. Os seus resultados são os seus frutos. Tá bom ou ruim os seus frutos? Se não tá bom, muda a árvore. Começa a procurar alimentar os seus bons pensamentos. Mas eu não tenho, não consigo, só vem maus pensamentos. Então começa a alimentar a sua mente com a palavra de Deus, com bons livros, com coisas que vão gerar bons pensamentos. Compare os seus pensamentos com a palavra de Deus, pois os pensamentos não é a verdade. Eles não são a realidade, eles não são a realidade. Eles são apenas pensamentos. Então pegue aquilo que você está pensando, analise de acordo com a palavra de Deus e você vai saber se aquele pensamento é a verdade ou é a mentira. E se você deve alimentá-los ou não.
Pensamentos não são realidades, são pensamentos. Uma outra dica: detenha-se logo no primeiro pensamento negativo que aparecer. A hora que aparecer o primeiro, já elimine ele, já ignora ele, fala: não, eu não quero você, você é um pensamento. E começa a procurar coisas boas nos outros, nas pessoas. Leva o seu pensamento cativo a Deus, à obediência de Jesus. Se você não consegue imaginar coisas boas, pensar coisas boas, pega a Bíblia e começa a ler, que vai vir bons pensamentos em você. Ora, Deus, me ajuda, Senhor. Me ajuda. Tá vindo pensamentos ruins na minha mente e eu não quero pensar. E elimine. Já no primeiro, não alimenta esse pensamento. Não começa, e se? Ah, é verdade. Nossa, aquela vez quando eu fiz deu errado e agora vai dar de novo. E se der errado de novo? E se der errado de novo? Já falei, não deu certo e agora eu vou falar de novo. Então olhe para os seus casamentos. Olhe para o seu casamento agora, para a sua esposa, para o seu esposo. Qual é o primeiro pensamento que vem na sua mente quando você pensa no seu esposo e na sua esposa? Quando você pensa no seu casamento? Qual é o primeiro pensamento que surge na sua mente? E aí? Você alimenta ele ou joga ele fora? Foi um pensamento bom ou um pensamento ruim? Foi positivo ou negativo? E aí? Você vai alimentar ou vai descartar? Essa decisão está na sua mão. Não há nada que eu possa fazer, ninguém pode fazer isso por você. Só você. Pois ele está na sua mente. Eu não consigo saber qual é. Ninguém consegue saber qual é. Se quando você para por um momento, por um minuto, um segundo sequer, para pensar no seu casamento, para pensar na sua esposa, no seu esposo, e o primeiro pensamento que surge é negativo, o segundo é negativo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto são negativos, tem alguma coisa errada. Você está se alimentando de coisas erradas. Você está lendo coisas erradas, você está vendo coisas que não deve. Preste atenção. Dos frutos, você sabe quem é a árvore, qual é a árvore. Você conhece a árvore pelos frutos. Pense, outra dica, pense nas coisas boas. Simplesmente pense nas coisas boas. Lá em Provérbios 23, o 7, a parte A diz o seguinte: pois como imaginou na sua alma, assim você é. Aquilo que você imagina na sua alma é aquilo que você se torna na realidade. Os seus pensamentos não é a realidade, mas eles têm o poder de transformar isso na realidade. Então, olhe para você. Você tem se tornado aquilo que você está pensando? É o que você pensa que está se tornando realidade. Os seus pensamentos, ele tem esse poder. É aquilo que você pensa que se torna realidade. Ok? Então, aquilo que você imagina na sua alma, assim você é aquilo que você se torna. Concentre-se, para vir bons pensamentos, concentre-se nas coisas boas. Quando você olhar para uma situação, procure primeiro ver as qualidades, as coisas boas. Quando vier a vontade de criticar, não critica. Logo, tira o foco, foca nas coisas boas. Procure ver nas pessoas as coisas boas, as qualidades das pessoas. E não aquilo que ela é de pior. Pois quando você foca nas coisas boas, surgem os bons pensamentos. A sua mente vai trazer coisas boas para você, pensamentos bons para você. Pense em como você gosta de ser amado e compreendido. Isso vai ajudar você a ser menos crítico, a pensar de forma positiva. Olhe para sua esposa, para o seu esposo e tenta
somente falar as qualidades. Esquece os defeitos. Esquece, deixa os defeitos que Deus trabalha. Mas concentre nas qualidades. Quando você concentra nas qualidades, a sua mente muda, o seu foco muda, você passa a não ver mais os defeitos. Não é que ele não tem defeitos, é porque você não vê os defeitos, porque você está focado nas qualidades do seu esposo, da sua esposa, do seu casamento. Não sai falando para os outros os defeitos do seu esposo e da sua esposa ou do seu casamento, não. Cuidado com quem você fala, para quem você fala. Comece a falar as coisas boas do seu esposo e da sua esposa. Comece a focar nisso. Foca nas coisas boas que vocês viveram juntos, nas coisas boas que vocês passaram no seu casamento durante os anos. Comece a focar nas coisas boas que um tem do outro. Isso gera bons pensamentos e afasta os maus pensamentos. Lá em Filipenses 4:8 diz o seguinte: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. E aí? É nisso que você está pensando? Você acha que quando você pensa nisso, surgem alguns pensamentos negativos na sua mente? Quando você pensa em tudo que é verdadeiro, quando você pensa em tudo que é honesto, em tudo que é justo, em tudo que é puro, em tudo que é amável, em tudo que é de boa fama, em tudo que há virtude, louvor. E aí? Você acha que surge algum pensamento negativo na sua mente? Quando a sua mente está totalmente ocupada por isso? Fica mais essa dica. Pense nas coisas boas. Force os seus pensamentos. Se vier o negativo, não aceita. Ignora-o. Uma outra dica. Encha o seu coração e a sua mente com a palavra de Deus. Já falei isso antes e vou reforçar agora de novo. Encha o seu coração e a sua mente com a palavra de Deus. Josué 1:8 fala o seguinte: não se aparte desse livro, não aparte da sua boca o livro da lei, que é a Bíblia, a palavra de Deus. Medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que está nele escrito. E então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Salmo 1:2 fala o seguinte: antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Salmo 119:11 escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, ler a palavra de Deus, decorar a palavra de Deus, gravar a palavra de Deus no seu coração e na sua mente. Isso faz com que surjam bons pensamentos em você, isso faz com que surja essa sabedoria dentro de você, e você vai começar a ver as coisas boas nas pessoas, no seu casamento, na sua esposa, no seu esposo, nos seus filhos, no seu trabalho, em você mesmo. Você não vai ter tempo para criticar, para descobrir coisas horríveis sobre os outros ou sobre as circunstâncias. Você vai estar focado e concentrado nas coisas boas, buscando sempre algo positivo para pensar. Uma outra dica: conte as bênçãos, relembrando tudo que o Senhor já fez por você. Fale para os outros, fale para você mesmo. Lembre das bênçãos que Deus já fez por você. Te salvou, perdoou os seus pecados, te amou primeiro. Nunca faltou alimento. Deus tem cuidado de você. Comece a falar para você e para os outros das suas bênçãos, das bênçãos que Deus tem feito na sua vida. E isso vai trazer bons pensamentos para você. Lembre das coisas boas que aconteceu no seu casamento. Lembre das coisas boas.
Conte para os outros as coisas boas que aconteceu no seu casamento. Lembra você mesmo das coisas boas que a sua esposa ou seu esposo faz ou é. Isso vai trazer bons pensamentos para você. Seja grato a Deus. A gratidão traz um monte de coisas. Entre elas, bons pensamentos. Seja grato a Deus. Se eu fizesse uma pergunta para você, se Deus chegasse para você, na verdade, e falasse assim: meu filho, hoje você vai viver somente com aquilo que você foi grato ontem. Com o que você viveria hoje? Seja grato a Deus, mas não fala assim, sou grato por tudo não, dá nome. Senhor, eu sou grato pela energia elétrica, eu sou grato pela esposa maravilhosa que o Senhor me deu, uma mulher extraordinária, sábia, uma mãe dedicada, presente, carinhosa. Eu sou grato pela minha casa, pelo meu carro, pelo meu corpo, por poder falar, conversar, ouvir, comer, sentir, tocar, pegar, por poder pensar, por poder decidir se eu alimento ou não os meus pensamentos. Obrigado, seja grato a Deus, comece a agradecer a Deus pelas coisas que você tem, pelos seus órgãos, pelo seu corpo, pela sua mão, por poder escrever, ler, aprender, pela sua inteligência. E aí vão surgir bons pensamentos a respeito de tudo, e isso vai influenciar na sua vida. Em Tessalonicenses, em Efésios 5:20 fala: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Em 1 Tessalonicenses 5:18, em tudo dai graça, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então seja grato a Deus. Seja grato a Deus. E isso vai surgir bons pensamentos. Eu duvido que se você tiver uma vida de gratidão, vai surgir maus pensamentos dentro de você. Seja positivo diante das tentações e provações, reconhecendo a mão de Deus em tudo o que Ele lhe permite passar. Quando fala em tudo dai graças, não é para você dar graça pela desgraça, mas é para você olhar para aquilo ali que talvez você considerou uma desgraça, uma coisa ruim, sem graça, uma coisa terrível. Como é que isso veio acontecer comigo? Por que eu? Mas tenta entender. Busque algo positivo na situação. Busca algo bom naquela situação. Deus nos abençoa em tudo. Todas as coisas cooperam para o nosso bem, para o bem daqueles que amam a Deus, segundo Ele chamou para o seu propósito. Então as coisas acontecem na nossa vida, não é para gerar em nós frustração, decepção, rancor, mágoa, feridas. Mas as coisas que Deus nos permite passar é para gerar em nós aprendizados, para gerar em nós força, fé, confiança, sabedoria. E com certeza, mais para frente, nós vamos ter que ajudar alguém que está passando pela mesma coisa que eu passei. Então procure ver as coisas boas, né? Tudo aquilo que acontece ao seu redor. O coronavírus, você consegue ver algo bom no coronavírus? Você está passando mais tempo com seu esposo ou com sua esposa. Você está tendo tempo de conhecê-lo melhor. Você está tendo tempo de conversar, dialogar, passar tempo de qualidade com seus filhos, com seu esposo. Olha o quanto de coisas boas que aconteceu. É um tempo que Deus está nos dando. Ele sabe, Ele é soberano. Quem sou eu para julgar aqueles que morreram, que estão passando por problemas? Mas você, olhe para a sua vida, para o seu casamento, para a sua esposa. O que você pode tirar de bom de tudo aquilo que vocês estão vivendo, passando? Não foca no negativo, foca no positivo. Nesse vídeo eu falei muito pouco sobre o negativo. Foca
Porque eu quero focar no positivo, é no positivo que eu quero viver, é os bons pensamentos que eu quero que surjam na minha mente. Salmo 119, 71 fala o seguinte: foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus decretos, Senhor. Ele louvou a Deus, agradeceu por ele ter passado por uma aflição, porque foi ali que ele aprendeu os decretos de Deus. Abacuque 3, 17 e 18 fala o seguinte: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira falhe, e os campos não produzem mantimento, ainda que as ovelhas sejam exterminadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei o Deus da minha salvação. Seja grato a Deus. Tenha uma mente positiva diante das tribulações, daquilo que você está passando no seu casamento, com a sua esposa, com o seu esposo. Eu não sei qual é a sua dificuldade, eu não sei o que você está passando no seu casamento. Se está em crise, se não está. Mas olhe para a crise. Olhe. Tente achar algo bom ali. Aprende algo com isso. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu falei isso. Daqueles que são chamados segundo o coração, o seu propósito. Está na palavra de Deus. Em Tiago 1, de 2 a 4, fala o seguinte: meus irmãos, tende por motivo de grande gozo ao passardes por provação. Aqui não está falando para você murmurar, reclamar, lamentar, xingar, falar mal, criticar. Não. Tede por motivo grande gozo ao passardes por provações, sabendo que essa provação, sabendo que a prova da vossa fé devolve a perseverança. Ora, a perseverança deve terminar a sua obra, para que sejais maduros, completos, não faltando de coisa alguma. Então as provações é para nos deixar mais forte, mais confiantes em Deus, para a gente ver realmente quem Deus é na minha vida, na sua vida, para servir de testemunha para os outros. Não sai reclamando, murmurando das coisas ruins que acontecem na sua vida, não. Procure algo bom, procure enxergar e ter a mente positiva a respeito disso, procure aprender algo com isso, para que você se torne maduro, completo, um perfeito varão. Mantenha-se positivo, ajudando a resolver problema de alguém. Em vez de pensar nos seus, pare de pensar só nos seus problemas. Tem pessoas muito piores que você precisando da sua ajuda. E você está aí, egoísta, pensando só nos seus problemas. Pare de pensar. Vai ajudar alguém, vai ajudar uma pessoa, um vizinho, um amigo, um parente. Que isso vai mudar o seu foco e vão surgir coisas boas na sua vida, pensamentos bons. Você vai se sentir útil. Romanos 15:1 diz o seguinte: mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Você está se tornando forte, você está passando talvez por essa dificuldade, por esse problema no seu casamento, é para você se tornar forte e ajudar os fracos. Pare de lamentar, de reclamar, mas aprende, se fortalece e vai ajudar os outros. 1 Coríntios 15:58. Portanto, os meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Não busque elogios, amigos, pessoas para te elogiar. Mas saiba que a justiça vem de Deus. Deus já sabe quem você é. Foi Ele que te fez. Busque agradar a Deus e vai ajudar o próximo.
no que você puder, com os seus dons, com o seu talento, com o seu dinheiro, com o seu tempo. Ajudando a gerar bons pensamentos nos outros através daquilo que você já passou e já superou. E agora você é forte, capaz, vai ajudar os fracos. Gálatas 6,2 diz: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Quando um pensamento negativo vir na sua mente, vai ajudar alguém a superar os problemas delas, deixa de ser egoísta. Esquece os seus, não tem só você no mundo, não é só o seu casamento que está no mundo. Mas vai ajudar as pessoas, vai ajudar os outros, vai ser bênção na vida de alguém. Cultive atitudes positivas em relação aos outros, para de criticar, para de falar mal das pessoas. Foca no positivo, olhe para as pessoas e vê aquilo que ela tem de bom, aquilo que ela é boa para fazer, e comece a focar nisso. Romanos 12,10 diz o seguinte: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não é para buscar honra para si, é uns aos outros. Efésios 4,32. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Colossenses 3,12. Portanto, como eleitos de Deus, santos, amados, revestivos de compaixão, de benignidade, de humildade, mansidão, de longanimidade. 1 Pedro 4,8 diz: tende, antes de tudo, ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Então vai amar as pessoas, vai perdoar as pessoas, pare de falar mal, de focar nas coisas ruins. Olhe para sua esposa, olhe para o seu casamento. Perdoe se for preciso, quantas vezes for preciso. E foque no positivo, nas coisas boas que existem em você, na sua esposa e no seu casamento, nos seus filhos, no seu trabalho. Os seus pensamentos geram as suas ideias. E as suas ideias geram conceitos. E esses conceitos geram a influência. Toda ideia é fruto de um pensamento. As coisas acontecem primeiro na sua mente. Primeiro existe o pensamento, para depois ser realizado aqui no mundo físico. Nem tudo que você pensa é o que você faz. Mas tudo o que você faz é porque você pensou primeiro. Primeiro acontece aqui, para depois aqui no mundo físico. Então, tudo que eu pensar vai acontecer? Não. Não é tudo que você pensar que vai acontecer. Mas tudo que aconteceu é porque você pensou antes. Se você casou hoje com a sua esposa, é porque você pensou em casar com ela. Se você pensou em ter filhos e você tem filhos hoje, é porque você pensou em ter filhos hoje. Se você falou palavras duras, palavras que machucou a sua esposa, você pensou isso antes. Se você falou palavras boas, agradáveis, de vida, é porque você pensou antes. Então, tudo o que você faz no mundo físico, ou fez, ou vai fazer, primeiro você pensou. Tá? Mas não é tudo o que você pensa que acontece. Mas se aconteceu é porque você pensou antes. Nada do que aconteceu antes, ou acontece aqui, ou você faz, ou fez, foi do nada. Primeiro, você pensou. Por isso os pensamentos é tão importante. E por isso os nossos pensamentos afetam a nossa realidade. Afetam as nossas decisões e as nossas escolhas. Quando fazemos algo que não deveríamos ter feito, é porque pensamos algo que não deveríamos ter pensado. Então, se você fez algo que não deveria ter feito, é porque você pensou em algo que não deveria ter pensado.
ou alimentou o pensamento que não deveria ter sido alimentado. O destino da sua vida está nas suas escolhas e nas suas decisões. E as suas escolhas e as suas decisões são frutos do seu pensamento. Por isso que a palavra de Deus fala: aquilo que você pensa, você se torna. É aquilo que você é. Aquilo que você pensa é aquilo que você é. Ou o pensamento que você decide alimentar é aquilo que você vai se tornar. Tudo que você fez, ou faz, ou vai fazer, veio primeiro de um pensamento. Então decida. Que pensamento você quer alimentar? Pensamentos bons ou aqueles pensamentos ruins? Seja constante na palavra de Deus, de modo que quando um pensamento pecaminoso entrar na sua mente, você ser capaz de reconhecê-lo pelo que ele é e saber o rumo que você precisa tomar. Viva na dependência do Espírito Santo de Deus, principalmente por meio de buscar a sua força através da oração. Não devemos alimentar a nossa mente com aquilo que promove pensamentos pecaminosos. Também devemos evitar passar o tempo com aquelas pessoas que nos incentivam a seguir esses caminhos e a ter esses pensamentos. Se tem uma pessoa na sua vida que está provocando, está te fazendo ter maus pensamentos, analise se realmente vale a pena você estar do lado dessa pessoa. Se for sua esposa ou seu esposo, só lamento. O casamento é para sempre. Então você vai ter que conviver com ela, mas existe solução. Os pensamentos que surgem aqui, não é que você tem que conviver com eles. Você pode mudá-los. Você pode focar em outras coisas. Ela tem coisas boas, ele tem coisas boas para agregar à sua vida. Ele, o seu esposo, a sua esposa, é exatamente o esposo e a esposa que você precisa para ser cada dia mais parecido com Jesus. É você que não está aprendendo. Esses pensamentos que estão vindo negativos é porque você não está aprendendo. Você não aprendeu. Precisa alimentar com as coisas boas. Começa a orar, a ler a palavra de Deus. E você vai ver que os pensamentos bons vão surgir. Começa a focar nas coisas boas dela ou dele, do seu casamento. Começa a falar das bênçãos. Começa a lembrar das coisas boas que vocês viveram. De todos os momentos. E aí os pensamentos bons vão surgir. Devemos seguir Deus ardentemente, substituindo os pensamentos pecaminosos por atividades e mentalidades piedosas. Simplesmente buscar remover os pensamentos pecaminosos, sem substituí-los com pensamentos bons, positivos, deixa um vazio, um campo preparado para o nosso inimigo invadir e semear as ervas daninhas dele. Então não basta você só tirar os pensamentos negativos que existem de você. Você tem que tirar e colocar os bons, porque senão fica um lugar vazio, e a mente vazia é a oficina do... Existe esse ditado, né? A mente vazia é a oficina do... Podemos usar a comunhão com outros cristãos do jeito que Deus planejou. Cristãos companheiros que nos encorajam nas mudanças que desejamos, melhor que seja do mesmo sexo. Aqui ele está falando não da comunhão, da união, do casamento, mas nós, eu esposo, enquanto esposo, eu tenho que procurar outros esposos que vão fazer com que eu tenha pensamentos positivos do meu casamento, a respeito do meu casamento, irmãos que vão me ajudar, pessoas que vão me incentivar a fazer o certo, o correto. E da mesma forma as mulheres que são esposas hoje têm que andar com esposas, com outras mulheres que também são esposas, que vão gerar nelas bons pensamentos, que vão incentivá-los a ter bons sentimentos, pensamentos a respeito do seu esposo, do seu casamento, e não aquelas que vão juntar para falar mal, ou homens que vão juntar para falar mal. Então, busque relacionamentos, amizades que vão agregar valor à sua vida. Que orem por você,
que nos perguntam em amor como estamos indo. Não para criticar, para falar mal, mas para nos ajudar. Que vão nos encorajar a evitar os velhos caminhos. Esses são os amigos que nós temos que buscar. Então a mensagem que eu queria deixar para você através desse vídeo é essa. Os nossos pensamentos têm o poder de criar a nossa realidade. Pois tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu fiz ou vou fazer, primeiro aconteceu na minha mente. Veio de um pensamento. Então, se você quer mudar a sua realidade, mude os seus pensamentos. Eu deixei a dica aí. Mas busque a Deus em oração, na leitura da palavra de Deus. Leia bons livros, tenha bons amigos, boas amizades. Pare de preocupar só com você e comece a ajudar os outros. Busque olhar para sua esposa ou para o seu esposo e ver neles coisas positivas que eles têm. Comece a valorizar isso. Foque nisso, no positivo. Se vier o primeiro pensamento negativo, não alimente. Peça a Deus discernimento para você discernir entre o bom e o mal. Essa era a mensagem que eu queria dizer para você. Se o seu casamento não está legal hoje, está passando por uma crise, são os frutos que você está colhendo por causa dos seus pensamentos. Mude os seus pensamentos. Mude os seus pensamentos. Busque ajuda. Ore, peça a Deus. Leia a Bíblia. Mas mude os seus pensamentos e você vai mudar a realidade do seu casamento. Fique com Deus. Que Deus possa abençoar o seu casamento de forma extraordinária. Possa abençoar a sua vida como um todo. Abençoar os seus filhos, o seu trabalho, as suas finanças, a sua saúde, em todas as suas áreas. Um grande abraço.